Fala, meu povo, aqui é Thiago de novo e agora eu vou falar sobre a vitória do Brasil sobre o Japão nos 16avos de final da Copa do Mundo, nas 16avas. Isso não é estranho, né? E um pouco sobre como vai ser a partida entre Brasil e Noruega. Assim, o que eu espero como torcedor, né? Show de bola, então vamos lá, vamos tentar falar aqui logo as coisas. Jogo entre Brasil e Japão. Era um jogo assim que eu já tinha expectativas que poderia ser um jogo difícil. Sabia que o Japão era uma equipe muito bem treinada, muito equilibrada e tudo mais. E que poderia enfrentar o Brasil e botar muita dificuldade pra cima de nós, né? Eu tinha visto muitos comentários de gente analisando o Japão e analisando o estilo de jogo deles e falava que o Japão era uma equipe que gostava muito de passar a bola, de tentar fazer ataques ali com toque de bola, gosta de ter a bola consigo. Então eu tinha uma expectativa pro jogo que na verdade se provou não o que aconteceu, se provou ser completamente o contrário. Porque desde o comecinho do jogo eu já olhei assim e falei, epa, não era o que eu tava pensando que ia acontecer não, porque começou o jogo e a bola foi dada pro Brasil e o Brasil ficou com a bola. Tocando a bola. E o Japão fechado lá atrás, fazendo uma linha de 5 e uma linha de 4. E o Brasil tocando a bola, tentando achar um espaço ali pra passar. Achei assim que nos primeiros minutos, ali 10, 15 minutos, o Brasil tava bem, tava com a posse de bola, né? E tava tentando achar espaço ali entre o Japão e o Japão muito fechado na defesa, não dando muito espaço. Então o Brasil também não conseguiu criar muito perigo. Teve um chute fraquinho ali do Matheus Cunha, né, no começo. Mas eu achava que, tipo assim, não, beleza, eu acho que esse é um começo bem razoável e a tendência é que o Japão possa dar mais espaços depois. Aí passou um pouquinho de tempo, eu não me lembro exatamente dos minutos, né, mas passou um pouquinho de tempo e o Japão deu uma crescidinha pra cima do Brasil, fez alguns lances assim e tal, o que é normal, não esperava que o Japão ia ser ia levar um saco de pancada, ia ser um saco de pancada do Brasil, como foi meio que no segundo tempo, mas assim, deu uma subida pra cima do Brasil e teve um grande lance que foi muito importante pra partida e espero que não seja importante pro resto da Copa, que foi um ataque ali do Japão em que o Casimiro fez uma falta que levou um cartão amarelo, né? Muita gente até comentou que talvez ele não devesse ter feito essa falta, que era um lance que estava relativamente bem controlado e tudo mais. Eu não sei, eu achei na hora que, tipo assim, foi uma falta tática, mas enfim, levou o cartão amarelo, teve uma falta ali que o Japão bateu, acho que por conta dessa falta que o Casemiro fez, a cobrança de falta, eu fiquei um pouquinho assustado, que era muito perto, mas não passa muito perigo. E o jogo estava mais ou menos assim, o Brasil tentando avançar, mas como a bola ficava com o Brasil e ficava muito compactado o Japão, acabava que estava sendo um ataque meio lento, não por culpa do Brasil, mas porque não tinha muito espaço, não ficava rodando a bola de um lado para o outro. Eu achava que estava bem, que estava um certo domínio, mas que não conseguia mostrar como esse domínio ia se converter em gols até então. E eu tava tranquilo com a exibição do Brasil, até nessa hora tirando o cartão amarelo do Casemiro. E aí quando o Brasil vai partir num contra-ataque, e o Brasil é um time bom de contra-ataque rápido, ou quando o ataque do time não dá certo já no campo de defesa do Brasil, ou até mesmo quando o Brasil rouba a bola no campo de ataque, do seu campo de ataque, no campo de defesa do outro time, que já aconteceu, alguns gols do Brasil já surgiram assim, também. Acaba que o Brasil vai saindo ali no toque rápido e tentando passar. O Brasil também é outra característica do Brasil tem, além de ser bom de contra-ataque, é um time que contra-ataca com muitos jogadores à frente da bola. Então quando a bola vai sendo passada, muitos jogadores passam da bola. E isso não foi bem executado nesse momento, principalmente pelo passe errado do Danilo, né? Danilo acabou errando um passe, talvez ele devesse ter optado tocar pro Ryan que estava passando, ele acabou tentando tocar para quem estava no meio, não me lembro se era o Paquetá, talvez fosse o Paquetá ali, mas foi um passe muito mal executado, tocou muito mal, e deu contra-ataque pro Japão. Então, ou seja, grande erro do Danilo ali no lance, tipo, óbvio, todo mundo percebeu isso. Casemiro muito lento ao tentar cobrir esse erro. Primeiro não conseguiu dar combate porque não teve velocidade, e depois ficou naquela coisa, meta a porrada e sou expulso, ou arrisco ver se vai ser gol, né? Então, o Casemiro fez a decisão correta de não fazer a falta, mas prejudicou porque atacou. E eu achei que também que a defesa, principalmente o Gabriel Magalhães, recuou muito com a tentativa e não fechou a finalização do cara, e aí ele acabou de dar um chute muito bom, e foi o gol. E aí esse lance foi muito traumático pra mim por duas coisas. Assim, olhando depois com calma, vendo, não foi tão parecido assim, mas eu fiquei com a impressão muito que o passo do Danilo tinha sido tipo o passo do Toninho Cerezo pro Paulo Rossi,
na Copa de 82, na grande tragédia de Sarriá. E que esse aí pareceu um pouquinho mais, apesar do chute ter sido mais fraco, mas o chute o chute do gol do Japão pareceu com o gol que o De Bruyne fez quando eliminou a gente em 2018, né? Mas enfim, o Brasil levou um gol. No começo sentiu um pouco o gol, mas logo voltou a ser mais ou menos o que a partida estava sendo antes do gol, que era o Brasil com a bola, o Japão fechado atrás, mas conseguindo botar uma linha, empurrar no Brasil um pouquinho mais para a intermediária, um pouquinho mais longe da área, e o Brasil não conseguia furar, não conseguia fazer chance. Mas a bola sempre com o Brasil, sempre com o Brasil, sempre com o Brasil, se mantendo assim. E aí talvez o Brasil que tenha começado a perder um pouco da paciência, sei lá, mas o Japão se mantendo firme lá e finalmente conseguiu fazer o quê? Subir pra cima do Brasil ali no finalzinho do primeiro tempo, que eu fiquei trancadíssimo achando que eles iam fazer um 2x0, ia ser parecido com o que foi em 2018 contra a Bélgica, que nós fomos pro intervalo perdendo de 2x0. E no último lance do primeiro tempo ainda, pra piorar, né, aquele famoso além de queda coice, o Lucas Paquetá, que já tinha sentido um pouquinho ali a posterior do comecinho do jogo, mas continuou jogando, acabou se contundindo no final do primeiro tempo. Foda, né? E aí sai. E aí o Ancelotti foi muito invocado. Por quê? Primeiro que ele já foi all-in, assim, meteu foi com tudo, né? Meteu o menino Endrick no lugar do Paquetá. E só um detalhe. Eu não acho que... Tem muitas piadas no negócio do Ancelotti com o Endrick. E o Endrick é um jogador de futebol. Ninguém tem que ficar cuidando dele, nem nada disso não. Mas eu acho muito engraçado que muitas vezes quando barram o Endrick tem esse discurso tipo assim, vamos preservar o garoto e tal, não sei o que. Mas ninguém preserva o caba. Porque é tipo assim, quando é jogo que o Brasil tá ganhando, não sei o que e tal... Vamos preservar o Endrick, não sei o que. É quando o Brasil tá perdendo fudido, vai jogar contra o Uruguai no mata-mata da Copa América, tá com o Endrick. Quando o Brasil tá perdendo contra o Japão, tá com o Endrick. Ou seja, ninguém tá preservando o Endrick. Quando eles não botam o Endrick, é porque eles acham que é melhor não botar. E agora o Ancelotti achou que era melhor botá-lo e meteu o caba lá pra jogar. Achei uma troca que foi muito audaciosa, mas que se provou muito boa. Não pelo jogo do Endrick, que o Endrick não jogou tanta coisa, mas que eu acho que equilibrou muito o ataque, assim, o posicionamento do Brasil e tudo mais. Enfim, e manteve o Casemiro, que muita gente ia tirar. Todo mundo já comentou sobre isso, que teriam tirado o Casemiro, e o Ancelotti foi lá e manteve ele, né? E todo mundo sabe o que aconteceu. E aí vamos pro segundo tempo. No segundo tempo o Brasil volta bem melhor. Continua mais ou menos a mesma perspectiva do jogo, mas o Brasil acho que com mais força, mais toque de bola, talvez o Japão cansando um pouco, consegue achar cada vez mais espaços entre a defesa do Japão e, além de tudo, consegue empurrar a linha de defesa do Japão mais para dentro da área, ou seja, os ataques do Brasil começam a ser cada vez mais perigosos. Não consegue entrar pelo meio por baixo, mas consegue entrar com cruzamento e tem dois lances muito perto um do outro que quase sai gol, né? Tem uma cabeçada do Bruno Guimarães, que é quase gol. Depois a cabeçada do Casemiro, que, pelo amor de Deus, bate na cara do zagueiro japonês. E a bola fica um bate-rebate, a bola não entra, né? Então, foi aquele lance assim que você fica, puta que pariu, como é que não é gol, né? Mas pouco tempo depois, continua a jogada. E numa jogada no futuro próximo, o Casemiro fez o gol de cabeça. Então eu achei muito interessante o posicionamento do Brasil. Os pontas muito abertos, puxando muita marcação. O Brasil conseguiu manter a calma, mesmo perdendo. Conseguiu manter a calma, mesmo enfrentando uma retranca muito boa. Porque até agora na Copa do Mundo, o Brasil tinha jogado muito recuperar a bola, fazer contra-ataque. E dessa vez não, o Brasil tinha que criar as jogadas, saindo tocando a bola. E isso foi algo que eu achei que foi muito positivo, de mostrar que o Brasil também consegue jogar nesse tipo de jogo. Além da parte mental de começar perdendo, como também conseguir jogar bem contra um time que não dá oportunidade pra você, que fica fechado lá atrás e fica no toque de bola, até sair o gol, como foi desse caso. E o Vini puxou muito ele pro lado esquerdo, gerava espaço, vinham 2, 3 marcando ele. O Vini muito bem marcado, mas eu acho que ele contribuiu muito bem como ele podia, né? Que puxava a marcação, conseguia fazer lance, né? Puxava a marcação, toque de bola, até abrir um espaço e fez o que aconteceu. E teve o gol com cruzamento do Gabriel Magalhães, cabeçada do Casemiro, 1-1 Brasil. Quando o Brasil fez o gol, o Brasil partiu pra cima. Teve uma jogada que ia ser talvez um dos gols mais bonitos que eu ia ver na minha vida. Que é a jogada do Vini Júnior. Não dá pra descrever aquilo, cara. O maluco pegou a bola, do jeito que a bola veio, no primeiro toque que ele dá pra ajeitar a bola, ele já mete entre as pernas do primeiro marcador.
que pareceu muito com o lance do Romário, o Leandro disse, do Romário na última partida das eliminatórias de 93 contra o Uruguai, que a bola vem alta assim pro Romário e no primeiro toque ele tá na bola, ele mete entre as pernas do cara e depois chuta pra fora, que ia ser também um golaço. Mas o Vini Júnior, nesse primeiro toque, ele mete entre as pernas do primeiro marcador, vai pra entrada da área, tem 2 caras marcando ele finge que vai puxar pra direita, os 2 caras vêm com tudo pra direita, ele corta pra esquerda, os 2 caras caem, e aí ele vai chutar. Aquele goleiraço do Suzuki defende a bola e a bola vai e bate na trave. Puta que pariu, rapaz. Ele foi invocado, viu? E aproveitar esse momento para falar do Suzuki, que goleiraço. O Caba fechou o gol ali. Atrapalhou muito o jogo do Brasil. Eu acho que, assim, perdendo fica mais difícil, mas assim, poderia, se alguém falar que ele foi o grande nome da partida, eu acho justo. E aí o Brasil cresceu, fez boas jogadas, o Ryan já tava jogando muita bola, teve um lance que ele deu um drible assim, que deu um totozinho, tocando a bola de um pé pro outro dentro da área. Brasil jogando muita bola nessa hora, na minha opinião. Muita gente não se empolgou tanto, eu me empolguei muito. Aí o jogo deu uma esfriada, aquela pausa técnica, não sei o que, em algum momento entrou o Martinelli, não me lembro se foi antes ou depois daquela pausa da água e tal, não sei o que. E aí, o jogo ficou aqui naquele marasmo, porque aí começou a, tipo assim, ficar mais perto do final, então o Brasil não queria também tentar atacar tanto, porque com medo de levar contra-ataque, e o Japão não ofereceu muito perigo no segundo tempo todo, pra ser sincero. Olhando agora retrospectivamente. Na hora eu tava trancado, eu fiquei muito trancado esse jogo todo. E aí, quando parecia que já ia caminhar pra prorrogação, numa grande jogada ali do Brasil, o Brasil tentando e tal, ali pela direita, o Endrick prendeu a bola, perdeu a bola, o Ryan recuperou, achou o Bruno Guimarães, e o Bruno Guimarães aberto para chutar, todo mundo achava que ele ia chutar, ele deu um passe perfeito pro Martinelli fazer o gol da vitória do Brasil. E que gol, e que jogada, e que jogador foi o Bruno Guimarães nesse jogo, e tem sido na Copa até agora. O melhor jogador do Brasil, até agora, obviamente, tem sido o Vini, né, que decidiu os 3 primeiros, assim, não decidiu o primeiro jogo, foi um empate, mas assim, garantiu o primeiro empate pra gente, e decidiu os 2 outros jogos. Mas no segundo lugar perto ele tem sido o Bruno Guimarães, viu? O Bruno Guimarães tá jogando muita bola, mas muita bola mesmo, viu? Já deu 4 assistências em 4 jogos, né? Tá sendo um negócio assim muito louco. E nesse jogo quase que fazer gol também. Vários momentos assim, ele chutava e não era gol, aí ele ficava pedindo pra torcida crescer e tal. Tipo assim, porra, tá aí. O Bruno Guimarães, que jogador e que Copa ele tem feito, viu? Muito foda. Então vamos passar aqui rapidinho sobre os jogadores e tal, vamos lá. Alisson, achei que ele não fez um bom jogo. No gol não dava pra ele ter feito muita coisa, tudo bem, mas assim, não passou muita segurança. Teve uma hora que ele tinha que tocar a bola e chutou em cima do japonês. Teve uma hora que ele bateu uma roupa ali e tal, não sei o que. Cara, não foi muito bom o Alisson nesse jogo de novo. Danilo errou o lance mais importante da partida, assim, que entregou o gol pro japonês. Mas tirando isso, ele fez um bom jogo, na verdade. O segundo tempo do Danilo foi muito bom. E eu fiquei muito surpreso que teve um ataque já no finalzinho, acho que quando ele tava 1-1, que o Ryan lança o Danilo dá uma carreira assim, invocada, que só tipo ganhando os caras na corrida. Eu falei, caralho, o Danilo tá bem, viu? Então assim, apesar dele teve 2 pontos negativos. O principal, o passe errado, que deu gol, e ele levou um cartão amarelo, tá pendurado, que é algo que é complicado também. Mas tirando isso, o grande jogo do Danilo. Principalmente no segundo tempo, jogou muita bola, Danilo. Né? Olha aí, tá fazendo uma grande Copa o Danilo até agora. A zaga, o Marquinhos bem, segurança e tudo mais, mas não participou tanto assim do jogo. E o Gabriel Magalhães, apesar dessa mini falha que eu falei ali no primeiro tempo, ele jogou muito bem no ataque, né? Fez um cruzamento muito bom e tal. E contribuiu muito ali na... O Brasil tava tão em cima que todo mundo tocava. Tem uma hora que eu olhei que era o cara tocando a bola, acho que era o Vini Júnior tocando a bola pro Gabriel Magalhães ali na boca da área. E o Douglas Santos dentro da área, como se ele fosse tipo um atacante. Que diabo é isso? O Brasil muito em cima, né? Eu acho que o Gabriel Magalhães contribuiu muito com isso. Agora indo pro Douglas Santos jogando muito bem a Copa toda, né? O corretíssimo Douglas Santos, como o pessoal fica frescando. E jogou muito bem. E foi muito legal. A sua participação também nesse jogo, com muita segurança, muita raça e tudo mais. Mais um jogo corretíssimo do correto Douglas Santos. Meio campo. Casemiro falhou no primeiro gol, fez o primeiro tempo todo muito ruim, tem um cartão amarelo, no segundo tempo jogou muito bem, fez o gol e contribuiu bastante defensivamente, voltou a sua grande fase. Casemiro, o Fabinho entrou logo no finalzinho, não contribuiu, não fez muita coisa, né, tudo bem, normal. Bruno Guimarães, já comentei, não vou comentar de novo, melhor jogador do Brasil na partida, segundo melhor jogador do Brasil na Copa. Paquetá é uma pena
que ele se contundiu. Tava fazendo um jogo meio médio pra ruim, o Paquetá até então. É um cara muito forte, assim, rouba muita bola e tal, ajuda muito o Brasil, mas... enfim, não tava fazendo um jogo tão bom assim, mas eu acho que contribui muito taticamente pro Brasil, né? É foda que agora ele tá contundido e não, com certeza não vai jogar contra o Noruega e não sabe se ele vai jogar o resto da Copa. Entrou no lugar dele o Endrick não jogou tão bem assim, no sentido assim, de que ele não criou grandes chances, mas eu acho que a presença dele taticamente contribuiu muito pro Brasil. Assim, então, é mais um elogio ao Ancelotti até do que do próprio Endrick, eu acho. Isso que eu tô falando aqui. Matheus Cunha foi o jogo mais difícil pra ele na Copa, além do nível do adversário. Tipo assim, a posição que ele joga era a posição que era mais afetada pelo tipo de marcação que o Japão fazia. E ele até tentou, fez alguns lances ali, deu 2 chutes que saíram muito fracos, então não foi um jogo muito bom do Matheus Cunha, mas ele tá no crédito, tem feito uma Copa muito boa até agora. Ryan jogou muita bola, foi um dos melhores do Brasil no jogo também, driblando muito, contribuindo muito pro ataque, puxando, fazendo cruzamentos e tal. Ryan mostrando que tá pronto para essa Copa do Mundo e tá sendo também ali um dos jogadores muito positivos do Brasil nessa Copa do Mundo. Vini Júnior, eu também já falei um pouco, tipo assim, foi um jogo que ele tava muito bem marcado, mas ele participou muito positivamente pro Brasil, atraindo marcação, criando jogadas, quase fazendo um gol histórico pra caralho. Não participou diretamente de nenhum dos gols, mas participou muito ali no ataque e tal, fazendo, no mínimo, puxando marcação e abrindo espaço pro Brasil. Beleza, acho que eu já falei de todos os titulares. De reserva, quem foi que entrou que fez alguma coisa importante? O Martinelli, puta que pariu, não ia falar do Martinelli, né? O Martinelli entrou no lugar do Matheus Cunha e entrou numa posição que ninguém esperava que ele ia entrar. Entrou ali no meio, né? E não teve muitos minutos, então não fez tantas coisas no ataque, mas acabou fazendo o gol da vitória, que foi um gol foda pra caralho, decisivo. Show de bila. Então eu acho que foi isso aí mais ou menos que aconteceu. Dos jogadores que entraram, das opções que a gente teve. Ficou muita expectativa do Neymar não ter entrado, né? E eu acho que o Ancelotti fez certo em não ter botado ele, porque parecia muito que o jogo ia pra prorrogação. Eu achava que era um jogo que o Neymar podia ajudar a gente, porque era um jogo que o Brasil tinha muita bola, não tava com muita velocidade, tava muito tocando a bola tentando achar espaço, e eu acho que é nesse tipo de jogo especificamente que o Neymar pode ajudar mais, porque como ele tem muito boa visão de jogo, obviamente ele pode com um passe ali destravar, achar alguém solto, como o Bruno Guimarães fez, por exemplo. Mas eu acho que seria muito arriscado colocar o Neymar faltando uns 15 minutos pra acabar, e aí tem uma prorrogação e o Neymar ser obrigado a jogar 45 minutos, que eu não sei quão bem o Neymar tá pra jogar isso. Eu acho que isso foi a grande preocupação do Ancelotti, por isso que ele não botou ele antes. O Ancelotti falou que teria colocado ele caso fosse pra prorrogação, e eu acho que isso faz muito sentido, se for verdade. Isso aí, né? Pois é, então eu acho que do jogo, acho que foi isso. Eu achei que foi... Eu encarei o jogo mais positivamente que muita gente. Eu achei que o jogo foi bom do Brasil. Eu achei que foi melhor do que muita gente colocou. E eu achei que deu pra manter... Teve um desafio novo. O Brasil mostrou nova valência, mostrou grande capacidade mental e mostrou grande capacidade de enfrentar uma defesa muito fechada. Dessa vez não com contra-ataques rápidos, mas sim com toque de bola e tentando achar buracos que não existiam. Show de bila. Então esse foi o jogo contra o Japão. A gente sabe que a Noruega venceu a Costa do Marfim num jogo muito equilibrado e que vamos enfrentar a Noruega nas oitavas de final. Vai ser um jogo muito difícil também. A Noruega é um time muito bom. Eu acho que como organização de time, como time, assim, como organizado eles são, ideia de jogo e tudo mais, a Noruega é um pouquinho mais fraca que o Japão, em termos organizativos, falando assim. E eles também têm menos experiência em Copa do Mundo que o Japão. O Japão tá praticamente jogando todas as Copas, há muitas Copas, né? Pelo menos desde 2002, eu não sei se eles jogaram... Acho que eles não jogaram em 98, né? Acho que pelo menos desde 2002 tá dando só... O Japão joga todas as Copas, né? E a Noruega não jogava desde 98, quando jogou contra o Brasil. E quando jogou no grupo do Brasil, inclusive ganharam do Brasil por 2-1 na Copa do Mundo. Então, assim, acho que juntando isso, tanto a falta de experiência da Noruega com tanta falta de experiência, quanto, tipo assim, a falta de organização, quanto, assim, a expectativa que eles têm nessa Copa do Mundo, em tese, é um tiquinho
abaixo do Brasil. Porém, a Noruega tem algumas coisas muito melhores que o Japão. Uma, eles são fisicamente mais fortes que o Japão. Dois, tem mais jogadores em altíssimo nível. Tem o Odegaard, né? E tem principalmente o Haaland, que é um cara perigosíssimo e que pode oferecer um grandíssimo perigo para o Brasil, né? Então, assim, tem mais jogadores, assim, jogando em alto nível no futebol europeu, eu diria assim. Então, assim, eu acho que é um balanço que é um time menos organizado, menos experiente, menos com faca nos dentes, talvez, para essa Copa do Mundo. Porém, com jogadores mais fortes, mais experientes, assim, em campeonatos europeus de alto nível e com mais jogadores caracassos que podem oferecer um perigo muito grande para o Brasil. Então, assim, juntando tudo, eu acho que vai ser um jogo mais difícil para o Brasil ainda. Um estilo de jogo completamente diferente. E o que tem sido legal do Brasil é que cada jogo parece que ele enfrenta um estilo de jogo bem diferente. E esse vai ser um estilo de jogo que eu acho que vai ser muito difícil para o Brasil. Então, assim, eu tô com muito medo, respeito, humildade pra cima dos noruegueses, porque eu acho que vai ser um jogo bem legal. Bem, assim, legal no sentido, assim, de muita dificuldade. Bem legal pra quem é de fora e vai assistir um jogo equilibrado. Uma coisa interessante sobre a Noruega é que o Brasil e a Noruega só se enfrentaram uma vez na Copa do Mundo e a Noruega ganhou, que foi na fase de grupos da Copa de 1998. O Brasil já estava classificado depois de 2 vitórias sobre Escócia e Marrocos, né? Curiosamente, 2 equipes que o Brasil jogou nessa primeira fase, né? E vai jogar contra a Noruega e acaba que, tipo, começa ganhando, depois vacila, perde por 2-1 num jogo bem louco. E isso foi a última participação da Noruega em Copa do Mundo e é o único jogo em que o Brasil enfrentou com a Noruega. Interessante, eu não tinha pensado sobre isso. O Brasil enfrentou 3 times que já tinham enfrentado na Copa de 98, né? Enfrentou Escócia, Marrocos e Noruega. Inclusive, Escócia e Noruega não jogavam Copa do Mundo desde 98. Espero que a gente também enfrente a França, né? Que é o único jeito de enfrentar eles é se a gente jogar a final. E espero que dessa vez seja diferente. Beleza. Mas não só em Copa do Mundo que o retrospectivo do Brasil contra a Noruega é negativo. Porque, na verdade, o Brasil já jogou 4 vezes na história contra a Noruega e nunca ganhou. Perdeu 2, empatou 2, né? Mas nós estamos aqui para quebrar retrospectivas, né? Inclusive, falando em quebrar retrospectivas, essa partida decisiva de final significou umas quebras retrospectivas importantes para o Brasil. O Brasil não virava um jogo de mata-mata desde 2002, quando o Brasil virou para cima da Inglaterra, naquele jogo que foi importantíssimo da campanha do Penta, com gol do rival do Ronaldinho Gaúcho, grande partida do Ronaldinho Gaúcho, né? Talvez a melhor e com certeza a maior partida do Ronaldinho Gaúcho pela seleção brasileira. E o Brasil não virava um jogo que ele foi pro intervalo perdendo em Copas do Mundo desde a Copa de 1938, ou seja, desde antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não conseguia virar um jogo que ele foi pro intervalo perdendo. Teve um jogo em mata-mata, teve um jogo contra a Itália na Copa da Argentina em 78, que foi na disputa do terceiro lugar, mas a disputa do terceiro lugar não é a mesma coisa, né? Então não dá pra contar tanto assim. Então, tamo aí quebrando escritas, e espero que essa seja outra escrita que a gente vai quebrar, que é de não ganhar da Noruega. Show de bila. Como é que o Brasil vai fazer nesse jogo de diferente? Eu acho que vai jogar muito... se todo mundo tivesse inteiro fisicamente, eu acho que iria jogar com o mesmo time. Agora, o grande problema tá sendo a contusão do Paquetá. E eu não sei o que é que o Ancelotti vai fazer para isso. Tem algumas opções diferentes. Ele pode colocar o Martinelli e fazer algo mais ou menos parecido de como o Brasil terminou o jogo. Com o caso no Cunha no lugar do Endrick, né? Ele pode colocar o Danilinho Baiano, e que Danilinho Baiano é o que talvez é o cara que seja mais parecido com o Paquetá em termos de posicionamento em campo e tudo mais. E não sei, ou então botar o Endrick de novo, voltar a seguir o 4-2-4. Eu não amo a ideia do 4-2-4, eu achava que o Paquetá tinha equilibrado muito o time, então não sei como é que vai ser e fica grande expectativa aí. Mas no mais, eu acho que o Brasil tem crescido na Copa do Mundo, espero que mantenha esse crescimento, espero que continue sempre evoluindo de um jogo pro outro. E Ancelotti, técnicozão da porra, espero muito que a gente consiga ir contra a Noruega também fazer um outro jogo, e se tudo der certo, que a gente consiga passar aí para as quartas de finais. Pelo menos isso eu espero, mas ainda
não está nada ganho, de jeito nenhum está nada ganho. Tô com muito medo, muito respeito, muita humildade. E vamos aí, Brasil, vamos pro próximo jogo e vamos dar o melhor que a gente pode dar de nós, né? Valeu, meu povo, era isso aí que eu tinha pra falar. Falei até mais do que eu queria. Valeu, é nóis. Falou!